Você já parou pra pensar que você não precisa ser para começar a agir como quem é? Eu sei que isso pode parecer meio confuso, mas é porque muitas vezes você primeiro quer se tornar uma pessoa que você ainda não é para começar algum projeto. Mas quando você faz isso, você nunca começa, porque não tem como você começar alguma coisa se você não mostrar para o seu cérebro que você é. E essa estratégia é fingir ser. Porque muitas vezes não é falta da sua capacidade, mas sim falta da sua identidade, falta da sua autoimagem sobre você mesmo. Porque quando você finge que é uma pessoa confiante, autêntica e começa a mostrar isso pra você mesmo, agindo de tal forma nos lugares que você frequentar, o seu corpo vai acompanhar essa energia que você está transmitindo e vai começar a transformar isso em um hábito e você vai começar a agir assim naturalmente até que você vai se tornar essa pessoa que você está treinando e fingindo ser. Hoje eu vou te mostrar o porquê fingir ser até se tornar é uma estratégia não só muito eficiente, muito poderosa, mas também cientificamente comprovada para mudar suas mentes, seus resultados, seu comportamento no seu dia a dia. E se você ficar até o final, você vai entender o que tá bloqueando sua mente, da sua autoconfiança, e você vai aprender como destravar o seu cérebro de maneira eficiente para você começar a acreditar em si mesmo e ser realmente uma pessoa autoconfiante e autêntica nos lugares em que você frequentar. Aliás, a sua postura é o que fala antes de você começar a falar. Quando uma pessoa te vê em fração de segundos, ela consegue entender a energia que você passa para ela só pela forma como você se veste, só pela forma como você anda, a sua postura, a sua forma de falar. Então é muito importante você cuidar da tua autoimagem, da sua identidade. E se você é novo por aqui, eu me chamo Thalita Caminha, aqui a gente conversa sobre neurociência, desenvolvimento pessoal e tudo de uma forma de fácil compreensão, tudo de uma forma simples, porque aqui eu te ensino a dominar o seu cérebro e entender os seus comportamentos, sem precisar de motivação o tempo todo. Aliás, a motivação passa, mas a constância é o que fica. E essa frase, finja ser até você se tornar, pode ter um ar meio falso, né? Um papo meio de coach. Mas se você pegar a raiz mesmo dessa frase e entender o real significado dela, você vai entender que o seu cérebro, ele é neuroplástico. Isso é, ele vai moldando conforme o tempo e ele acredita no que você conta pra ele. Aliás, ele é extremamente poderoso e altamente sugestionável. Seu cérebro não tem noção de realidade. Ele vai agindo conforme você vai mandando ele agir, conforme as suas repetições e a constância. Então, uma pessoa que ela é mentirosa, ela mente com frequência, o cérebro dela já entendeu que ela tem esse costume de mentir e muitas vezes ela já mentiu e ela nem vê. Ela não vê ela fazendo aquele erro. E o cérebro dela tá tão acostumado com essa rotina de mentiras que vai chegar um momento que ele mesmo vai acreditar na mentira que a própria pessoa falou. É por isso que tem gente que acredita na própria mentira. É porque o cérebro dela não entende questão de realidade. Ele entende o que você conta pra ele. Pega uma pessoa tímida, uma pessoa que não tem costume de falar em público, uma pessoa que é mais fechada, e ela começa a usar essa estratégia de fingir ser uma pessoa mais confiante, de fingir ser uma pessoa mais autêntica. E no começo vai ser muito difícil, porque tem uma barreira no cérebro dela que impede ela de ser essa pessoa mais aberta. Mas conforme o tempo, com ela sendo constante, ela se esforçando, vai chegar uma hora que ela vai quebrar essa barreira e o cérebro dela vai entender. Nós agimos assim agora. E aí, a partir desse momento, ela vai começar a sustentar esse comportamento dela e vai chegar uma hora que ela nem vai mais ver ela fazendo essas ações que no começo ela tanto sofria pra fazer. Pega aquele filme clássico Meninas Malvadas. Elas não eram populares no começo, mas com o passar do tempo, o cérebro delas acreditou naquela identidade que elas passavam para as pessoas, que elas acreditaram nessa história e as outras pessoas acreditaram também. E quando se pensa nelas, já pensa como pessoas populares, já pensa como pessoas de uma boa postura, porque essa energia que elas passaram para as outras pessoas. Pensa nisso, você tem que ser antes de ter o resultado. Você não precisa ter
o resultado, esperar uma conquista muito grande para se comportar como tal. Você tem que mostrar para o seu cérebro que você já é aquela pessoa antes mesmo de você se tornar ela. Porque o se tornar é o resultado da constância do fingir ser. É muito doido pensar nisso, mas se você usar essa estratégia com entendimento de uma forma que você consiga mostrar para si mesmo e para as outras pessoas essa postura que você quer se tornar, daqui a uns dias você tá agindo de forma assim naturalmente e você nem vai mais se preocupar com isso, porque já vai se tornar uma coisa natural sua. O seu cérebro funciona com um princípio chamado neuroplasticidade. Isso é, ele vai se consolidando conforme o que você repete. Então, toda vez que você repete o comportamento, uma ação ou uma emoção que você quer se tornar como concreta, o seu cérebro vai criando conexões entre neurônios e o que você tem como uma coisa que não é real, o seu cérebro vai adotando como real. É por isso que se você fingir ser uma pessoa mais confiante, o seu corpo vai começar a liberar substâncias como a dopamina e a serotonina, que são ligadas à confiança, e aqueles neurônios que criaram conexões, eles vão se consolidar e vai fazer com que você realmente adote esses comportamentos de ser uma pessoa mais autoconfiante no seu dia a dia, e isso vai se concretizar em você. Vai fazer parte de você essa autoconfiança, você vai realmente ser uma pessoa autoconfiante. O seu cérebro vai viver o que você antes estava só interpretando. Então a pergunta que você tem que fazer para você mesma não é será que eu consigo? Mas sim, quem eu vou fingir ser hoje? Porque quando você finge ser uma pessoa disciplinada, o seu cérebro aprende o quê? A disciplina. Quando você finge ser uma pessoa mais corajosa, o seu cérebro vai aprender o quê? A coragem. Quando você finge ser uma pessoa mais confiante, o seu cérebro vai aprender a acreditar. Porque tudo começa na sua mente, mas a sua mente começa nas suas ações. Se você quiser aprender a dominar o seu cérebro de verdade, parar de se auto-sabotar e criar constância e foco nos seus resultados, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo como esse. E eu prometo que se você ficar comigo, você vai aprender a controlar os seus comportamentos, a entender melhor o seu cérebro e a agir de forma mais sábia, porque nossa jornada só está começando.